Bom dia na graça e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os lutadores pela fé. Que Deus nos abençoe. Vamos associar um pouquinho nesta manhã a justiça com a verdade. A verdade está associada à justiça. Assim como as injustiças estão associadas às mentiras. Quer dizer, um falso ensinamento automaticamente é uma injustiça. Se a verdade é a justiça, uma mentira associa-se às injustiças. Uma coisa chama a outra. Mas Deus é santo e não há injustiça em Deus. Em Deuteronômio 32, verso 4, nós encontramos: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justiça. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Pronto. Deus é justo e é reto. Deus é a verdade e nele não há injustiça. Porque todos os seus caminhos são justiça. Então vejam que a verdade ela vem associada também com a justiça. E Paulo, em Romanos, no capítulo 1, verso 18, ele diz assim, cujo título deste conteúdo que Paulo trouxe é a idolatria e depravação da humanidade. Ele diz: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então, pela injustiça que eles cometem, eles detêm a verdade, porque a verdade tem que ter justiça. Ela é justiceira. Ela não tem acepção de pessoas nela. Ela é a verdade, pronto. Quando eu me coloco contra a verdade, eu me coloco contra a justiça. Quando eu me coloco contra a verdade, eu me coloco contra Deus, é automático. Agora, Deus é verdade e não há nele nenhuma injustiça. Jesus diz em João capítulo 8, no verso 44 e 45, ele diz: Vós pertenceis a vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Porque a mentira cega. A mentira leva a pessoa a chegar ao ponto de que ela prefere não enxerga a verdade, porque ela vem de uma forma tão, até certo ponto, brilhante, não é? Brilhante. A verdade é incandescente. Mas às vezes as pessoas são engodadas pela mentira. E Jesus está dizendo, por ele dizer a verdade, eles não criam nele. Porque eles estavam firmados em algo que não os deixavam crer. Eles tiveram medo da verdade, não tiveram coragem de enfrentar a verdade. Mas, meus irmãos, nós vamos trazer nesta manhã uma profecia. Então você é conhecedor das Escrituras a respeito das profecias que não se cumprem. Você não deve dar crédito a tal homem, a tal profeta que profetizou algo em nome do Senhor e aquilo não se cumpriu. Bom, talvez a gente traga mais algumas profecias aqui que foi, ou assim diz o Senhor, e aquilo não se cumpriu. Hoje também existem muito disso. Pessoas se levantam em profecia e aquilo não se cumpre. Os dons na igreja é bom? Claro que é bom, mas verdadeiros. As línguas
As línguas são boas, línguas estranhas são boas. Eu, por exemplo, gostaria muito de falar língua estranha. Mas eu quero se for real, buscar de Deus coisa real, edifica a gente mesmo. Mas Paulo diz que o dom de profecia é superior, porque edifica a quem ouve e a quem fala. O dom da profecia. E essa profecia deve ser julgada. Quando alguém fala uma profecia em nome do Senhor, eu devo julgar. Ele vai dizer algo e eu vou examinar, segundo as Escrituras, ver se aquilo está correto ou não. Pois eu já ouvi profecias que não se cumpriram, pessoas já ficaram perdidas com profecias, com muita eloquência, com muita unção, que não se cumpriram. Então é uma injustiça. Então as pessoas estão vivendo na injustiça, pensando que estão vivendo na justiça de Deus. Bom, eu quero trazer para vocês a profecia da reunião de 300 mil em Durban, África do Sul. Então vou narrá-la para vocês. Então ele me tirou no espírito e ele me colocou em Durban, África do Sul, diante de dezenas e milhares de pessoas, e vi toda aquela multidão de se reunir e desaparecer à minha direita. As ruas estavam bloqueadas com pessoas ali de pé, com as mãos para cima, louvando a Deus. E eu não conseguia nem ver o fim deles. Eu não conseguia ver o fim deles. E mais ou menos nesta hora veio um grande anjo do céu e ficou sobre mim com uma grande luz. As encostas estavam escuras e paradas, com pessoas a quase 1 quilômetro de distância. Vejam bem, quase 1 quilômetro de distância, muita gente, né? 1 quilômetro. E eu disse, eles são todos negros? Ele fez uma interrogação. Eles são todos negros? E então ele virou meu rosto para Durban novamente. E lá estavam lindos homens e mulheres brancos louvando a Deus. Então ele me virou de volta novamente. E a grande luz começou a voltar pelas colinas e a aparecer. Então o anjo se aproximou e eu o ouvi gritar com uma voz que me tirou da visão e disse: haverá 300 mil deles naquela reunião. Assim diz o Senhor, marque isto em seu livro. Correto, marcou, escreveu. Agora vamos esperar, ver se ela se cumpriu. Aí o julgamento não sou eu quem faço, é a própria Bíblia. Porque se Deus diz que ele estaria naquela reunião, ele viu-se naquela reunião, aquela reunião teria que se cumprir. Porque Deus é verdade e não há nele engano. Deus é luz e não há nele nenhumas trevas. Salmo 119, nós encontramos, a Bíblia é repleta disso. Vou apenas 2 versículos. O verso 42, ou melhor, 142 e o 160. O Salmo 119. Diz assim o 142. A tua retidão é eterna e a tua lei é a verdade. 160. Todas as tuas palavras são verdadeiras. Todas as tuas justas leis são eternas. Porque Deus é justo, irmão, e não há nele injustiça alguma.
Deus é verdade e não há nele nenhuma mentira. E a palavra diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Agora é contigo. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Jesus estava ali dizendo isso aos religiosos dos seus dias. Contudo, porque vos digo a verdade, vós não credes em mim. Então fujamos da injustiça. Fuja da injustiça. Fuja do engano. Você sabe muito bem de que tudo que Deus diz se cumpre. E Ele não poderia trazer algo como este e isto não se cumprir e ser justo. A palavra de Deus se cumpre. Sempre se cumpriu e ela sempre se cumprirá. A justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. Vejam que está bem associado na palavra a justiça com a verdade. Toda pessoa injusta, ele é mentiroso. Que toda injustiça é uma mentira. Quando você usa de uma injustiça para tapear, trapacear, enganar alguém, você está sendo injusto. Quando você usa de uma mentira para enganar as pessoas, para massacrar as pessoas, você está sendo injusto. E isto não procede de Deus, isso procede do maligno. Toda injustiça, toda mentira procede do maligno, de Satanás, que é o pai da mentira. Mas há tempo para se consertar? Sim. Enquanto tem fôlego de vida, enquanto nós temos a oportunidade de reconhecer os nossos erros, mesmo que nós possamos estar nele há muitos anos, quase a vida toda, mas quando ouvirmos a verdade, não sermos tão estúpidos de não querermos examinar as Escrituras. Porque a Bíblia diz para nós examinarmos as Escrituras. Não deixe de examinar a Bíblia. Não examine uma profecia pelo que foi o fulano que falou e ela se cumpre. Não. Deus pode usar a quem Ele quiser para trazer uma profecia. O próprio Nabucodonosor foi chamado de servo. Deus o chamou de servo, Nabucodonosor, meu servo. E Jesus disse que Deus pode usar até as pedras. Se estes se calarem, as pedras clamarão. Nós vamos, se Deus assim inspirar-nos, vamos trazer outras profecias assim, e vocês examinem o que se deve fazer, né? Se vai permanecer na injustiça ou se vai sair correndo da injustiça, da mentira e procurar a verdade. Ela ainda está valendo, viu? Está na terra. E a verdade um dia reinará. E os que amarem a verdade estarão reinando com ela. Estarão brilhando com ela, os que amarem a verdade. Então eu concluo com Daniel capítulo 12. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Vamos ensinar a justiça, meu povo. Pregadores, pastores, vamos ensinar a verdade, vamos ensinar, portanto, a justiça. E eu peço ao Senhor Deus que, em nome de Jesus Cristo, abençoe a todos.
Cure os que estão enfermos, liberte os oprimidos, dê entendimento, dê sabedoria, dê temor de Deus, inspiração para buscar, examinar as Escrituras, comparar as coisas que são ditas, pregadas com a Bíblia e ver se aquilo realmente é verdade. Pai santo e justo, no nome de Jesus Cristo, eu entrego a vida de cada um em tuas mãos, a minha também, de todos nós, para a honra e glória do teu santo nome. Amém.